E aí, galerinha, bacana? Vamos lá, aula de História Geral. Hoje falaremos dos regimes totalitários de extrema direita, certo? São esses que estão aqui: fascismo, nazismo, salazarismo e franquismo. E totalitarismo de extrema esquerda, stalinismo. Não trataremos hoje do stalinismo, porque já foi abordado, já foi analisado no processo de consolidação da Revolução Socialista Russa. Analisamos durante o governo bolchevique, certo? Então, hoje, especificamente, falaremos dos regimes totalitários de extrema direita. Não vou nem polemizar, não vou entrar nessa bobagem de discutir se o nazismo foi de esquerda ou de direita, certo? Porque para mim não foi nenhum dos dois. O nazismo é de extrema direita. Somente uma pessoa muito mal informada ou mal intencionada pode, nos dias de hoje, afirmar que o nazismo é uma manifestação política de esquerda. Vou botar isso na conta dessa polarização política que o Brasil está atravessando agora, certo? Mas, historicamente, não vou nem perder tempo com isso. Tranquilo? Quais são os fatores históricos que fazem com que esses regimes apareçam? Vamos lá. Primeiro, os efeitos negativos da Primeira Guerra Mundial. Se pegarmos o exemplo da Alemanha, lembrem da imposição do Tratado de Versalhes, as consequências econômicas desse tratado para aquele país. Aí você entende por que essa manifestação política. A crise econômica vai se agravar de tal forma que esse discurso nacionalista, intolerante, acaba funcionando como uma luz no fim do túnel para as pessoas que atravessavam aquele quadro de dificuldade, certo? Uma outra questão que contribui é o aparecimento da União Soviética, é a formação do primeiro Estado socialista do mundo, porque a partir desse momento crescem diversos partidos de esquerda na Europa, atemorizando aquelas classes dominantes, liberais, burguesas, correto? Uma outra coisa também que contribui, sem dúvida nenhuma, é a crise de 1929. O colapso do liberalismo econômico acaba gerando um descompasso também político. As pessoas perdem a crença no liberalismo político, na democracia, na pluralidade. Acabaram contribuindo para que sociedades que atravessavam graves problemas, certo, acabassem por optar por regimes políticos fortes, autoritários, intolerantes. A questão é que, se você seguir as leis, se você seguir a civilidade, se você seguir a Constituição, você não vai resolver esses problemas na velocidade esperada por esses grupos dominantes. Então, nesses países, Itália, Alemanha, Portugal e Espanha, essas sociedades optaram por isso. Eu costumo dizer que elas optam por um limpa-trilho. Um governo que, em nome dessas classes dominantes, vai livrar-nos dos problemas, sejam eles econômicos, a crise, ou políticos, o crescimento da esquerda. Normalmente, esse tipo de atitude autoritária não resolve o problema, pelo contrário, agrava. A consequência clara disso, no caso da Europa, teve como resultado a Segunda Guerra Mundial, certo? Ronaldo, quais são as características gerais desses regimes de extrema direita? Que na prova, às vezes o camarada generaliza falando de nazifascismo. Sem dúvida nenhuma, um dos mais fortes é o nacionalismo. E não é um nacionalismo qualquer, é um nacionalismo radical, exagerado, certo? O indivíduo, ele perde valor. Por quê? Porque o que é importante é o Estado. Na visão do fascismo, do nazismo, não existe o indivíduo sem o Estado. Ele não tem sentido sem a existência do Estado. Ele existe para servir ao Estado e não o contrário, certo? Uma outra característica oculta a personalidade do chefe. A liderança será sempre carismática, forte, personalista. E em cima disso tem uma outra característica, propaganda ideológica.
forte propaganda ideológica. Se eu for no deserto do Saara e rabiscar uma cruz suástica no chão, o cara pode ser analfabeto. Ele vai imediatamente falar: Hitler, Alemanha nazista. Se eu fizer uma saudação esticando meu braço, né, à frente do meu corpo, vão identificar como uma saudação nazista. Isso faz parte de um conjunto ideológico de propaganda. O que mais, Ronaldo? O expansionismo. Se pegarmos o exemplo da Alemanha nazista, então isso fica mais evidente, certo? Esse nacionalismo quase sempre vai servir de base para uma ação expansionista. No caso da Alemanha, então, era bem concreto. O belicismo, que é uma outra característica, né, trará como consequência o expansionismo, que por sua vez vai resolver os problemas gerados pelas consequências da Primeira Guerra Mundial, ou seja, que por sua vez vai abrandar ou solucionar a crise que aquela sociedade enfrentava, certo? Então, sem dúvida nenhuma, nacionalismo se associa a expansionismo e o expansionismo se apoia no belicismo, ou seja, no armamentismo. Qual é a outra forte característica geral desses movimentos aqui? O anticomunismo. Por isso que eu estava falando, não dá para dizer que é de esquerda, porque uma das principais características desse discurso é o anticomunismo. Eu vou lembrar para vocês que nos campos de concentração do Hitler, além de judeus, além de testemunhas de Jeová e além de ciganos, tinham comunistas e anarquistas sendo detonados também. Aliás, não preciso lembrar também da queima de livros de esquerda que ocorria constantemente na Alemanha nazista. O que mais, Ronaldo, que você pode lembrar? A intolerância é uma outra forte característica desses regimes. Que tipo de intolerância, Ronaldo? Intolerância geral. Intolerância política, intolerância étnica, intolerância religiosa, intolerância sexual e intolerância também intelectual, certo? Portanto, o que marca esses governos? A intolerância. Eles são antiliberais. Como eu disse para vocês, a crise econômica de 29 e o crescimento das esquerdas fazia com que esses grupos acreditassem que aquele liberalismo político não tivesse forças o bastante para deter essa esquerda, para solucionar os problemas enfrentados. Portanto, eles eram antiliberais. E uma outra característica também, eles são antidemocratas, certo? Lembra? Eles são belicistas, galera, eles acreditam na guerra. Ronaldo, eles não acreditavam na democracia? Não, eles não acreditavam na democracia. Hitler dizia que a democracia era um corpo em putrefação, ou seja, era um morto se decompondo, certo? Hitler dizia que valia mais a pena 1 ano de guerra do que 100 anos de paz, certo? Olha só que doideira. Hitler dizia que a guerra estava para o homem, assim como a maternidade estava para a mulher. Portanto, gente, é um discurso completamente violento, antidemocrata, antiliberal, certo? Então, vamos ficar por aqui hoje. Nas próximas aulas, eu tratarei especificamente de cada um desses regimes aqui, certo? Fascismo, nazismo, salazarismo e franquismo. E ao longo dessas aulas, vou reforçando essas características gerais. Tá bacana, moçada? Então valeu, aguardo vocês até lá, tá? E por favor, continue se cuidando. Um abraço.